Este espaço está aberto para discutir as consequências e os significados da decisão unânime do Supremo Tribunal Federal de aceitar a denúncia contra os 40 do Mensalão. Convidamos para debater esse assunto o ex-ministro do Supremo, Francisco Rezec, que foi juiz da Corte Internacional de Haia, foi ministro de Relações Exteriores e é professor de Direito Internacional. E o professor de Direito Penal e Processual, Arthur Alexandre Oliveira, que está no estúdio em Brasília. Ministro Francisco Rezec, como é que o senhor vê essa decisão do Supremo, que alguns ministros do Supremo consideram como um grande recado em favor da ética, por exemplo? O Supremo, Alexandre, cumpriu o seu dever de examinar aquilo que lhe pôs na mesa o Procurador-Geral da República e tomar uma decisão a respeito, num processo penal de grandes proporções. O caso, pelas pessoas que envolve, pela magnitude do contexto levantado pelo Procurador-Geral da República, encerra uma porção de lições. Não que o Supremo tenha intencionalmente o desejo de ensinar coisas, mas ele necessariamente as ensina quando simplesmente cumpre o seu dever de fazer observar as leis da República. E foi o que aconteceu dessa vez. Eu imaginava que a decisão fosse a que foi, acreditava também que fosse unânime, não admiti em nenhum momento que pudesse haver divisão entre os membros do Supremo Tribunal Federal nesse caso, a não ser em detalhes mínimos, em questões, enfim, incidentais, relativas, por exemplo, à caracterização de determinado crime na denúncia contra determinada pessoa. Houve sim pequenas dissidências. As discussões em plenário foram só sobre essas pequenas dissidências, quanto à minúcia, quanto ao detalhe, mas no essencial o tribunal foi convergente. E a verdade é que todos os analistas do direito penal brasileiro, das instituições políticas brasileiras e da história do Supremo Tribunal Federal sabiam perfeitamente que isso é o que ia acontecer. Muito obrigado. Professor Arthur Alexandre, o senhor como professor de Direito Penal, como é que vê a aceitação da denúncia? Eu entendo, Alexandre, como um divisor de águas. Se tem a cultura aqui no país de que determinadas pessoas que integram classes sociais mais abastadas não tivesse sequer um processo criminal tramitando contra elas. Então, e é difundido isso porque realmente classes sociais acontece. mais abastadas e também classe política. Classe política, né? Classe política inserido dentro dessa classe social abastada. Né? Mais ainda classe política porque dificilmente se vê uma notícia de condenação de um integrante do poder legislativo, né? Ou dos altos cargos do executivo, por exemplo. Então foi um divisor de águas. Eu acho que essa repercussão toda na imprensa a respeito do julgamento, do voto de cada um dos ministros, trouxe essa lição muito importante de mostrar que o país não é só a impunidade para esses tipos de pessoas. Não é um país de direito penal apenas para os pobres. Que se a gente for ver hoje o sistema penitenciário nacional, ele é habitado por pobres. Dificilmente se vê alguém dessas classes abastadas. Então, eu acho que foi um divisor de águas e mostra que o Poder Judiciário está preocupado também em mostrar para a sociedade que esse divisor de águas está acontecendo. Não acontecia antes, a gente tem essa cultura e que é importante com essa decisão que comecem, a partir daí, o Poder Judiciário como um todo, começar a repensar essa questão de quem deve ser punido, de quem vai ser punido. Esses crimes contra a administração pública têm que ser punidos e de uma forma severa. Eu acho que... E exemplar, né? Exemplar, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, dá esse exemplo. Ministro Rezec, o senhor que por tanto tempo vestiu a toga de juiz do Supremo, o senhor acha que acima da toga, acima do, digamos, colarinho da toga, pudesse haver alguma faca ameaçando o pescoço de ministros? De maneira nenhuma. Veja, Alexandre, a propósito do episódio que inspira a sua pergunta, há o fator humano a considerar.
nem tudo que se diz numa conversação a dois, supondo que tenha ocorrido essa conversação do modo como foi descrita, nem tudo reflete aquilo que a pessoa quereria dizer ao público ou quereria dizer a outras pessoas. É preciso abstrair isso, que foi o objeto de uma casualidade, que deu transparência a algo que normalmente não a teria. O fato é que o Supremo decidiu sem nenhuma espécie de pressão, e se estamos aí fazendo metáforas e falando em pressões da opinião pública, traduzida a opinião pública pela imprensa, essa é a pressão mais democrática, mais saudável que pode existir em qualquer democracia. Isso não é uma faca no pescoço de ninguém. E o Supremo, de todos os modos como se possa analisar o seu trabalho, fez ali um trabalho sinfônico, no sentido de que ficou claro, nós somos talvez o único país onde há tamanha transparência na deliberação judiciária. Qualquer outra democracia ocidental não tem isso, ou seja, o debate decisório dentro do tribunal sendo aberto ao público e irradiado para que todos possam acompanhá-lo. E todos acompanharam e viram o procedimento de cada um dos votantes. Ninguém ali tinha ares de estar sendo pressionado pelo que quer que fosse. A decisão foi de uma limpidez imaculada, cada um revelando o seu estilo de examinar os fatos e de tratá-los juridicamente, e chegando-se a uma conclusão, isso é da maior importância, chegando-se a uma conclusão, no essencial, unânime. Implicaria não aceitar a pressão da opinião pública a censura, não é? É verdade, é verdade. Vejam bem, não existe nenhuma espécie de regime democrático em que a voz das ruas não seja canalizada pela imprensa, em que a voz dos analistas do processo político, esses não necessariamente nas ruas, mas nas universidades, nos púlpitos, enfim, nas entidades de classe. Não existe democracia onde a voz do povo não seja traduzida pela imprensa, não seja levada a público pela imprensa. Ver isso como uma pressão não tem nenhum cabimento. Isso não é uma pressão indevida sobre ninguém. E se eu acredito piamente, Alexandre, que se alguma forma de pressão inidônea tentasse se exercer sobre o Supremo por conta dos desejos de parte da mídia, por exemplo, isso não faria nenhum efeito. Isso não faria nenhum efeito. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Professor, há pouco o senhor se referiu aí praticamente ao clamor da opinião pública, né, contra a impunidade. Eu acrescentaria a essa questão, foi muito bem colocada pelo ministro, o fato do Supremo Tribunal Federal ter tido uma decisão técnica. Foi uma decisão eminentemente técnica. Em outros casos, a gente se referindo, por exemplo, aos cidadãos comuns, nós teríamos uma decisão semelhante ao que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal ao receber essa denúncia. Agora, professor, muitos ministros do Supremo, depois da audiência, falaram, parecia que estavam se justificando, dizendo que era uma decisão técnica e não política. O senhor não acha que há uma decisão política também, mas política com P maiúsculo, política no sentido maior, política no sentido macro, de que o Supremo dá decisões políticas, uma vez que é um tribunal constitucional? Eu concordo, Alexandre. Inclusive, foi técnica, a decisão foi extremamente técnica, mas eu, por exemplo, como operador de direito penal, dentro das discussões que aconteceram, dentro dessa transparência, a gente presenciando as discussões que aconteceram nessa decisão, a gente verifica tecnicamente que talvez para o cidadão comum determinados crimes pudessem ter sido recebidos. Por exemplo, citando aqui genericamente o caso do peculato para o ex-ministro Zé Dirceu. A figura típica do peculato para o recebimento da denúncia, porque ali está se recebendo a denúncia, ali não está se condenando ninguém. Você recebe a denúncia para, ao longo da instrução do processo, se chegar à conclusão de quem deve ser condenado ou quem deve ser absolvido. Então, para o recebimento da denúncia era importante se incluir a figura do peculato como um exemplo. Isso é um exemplo numa análise técnica.
né? Talvez, né, fazendo essa mescla, essa comparação com a sua pergunta, né, talvez para o cidadão comum a gente não tivesse esse ônus político, que seria um ônus político não incluir determinados crimes para determinadas pessoas. Ministro Rezec, essa questão de técnico e político ou técnico ou político? Veja, Alexandre, que coisa impressionante. Logo que começou a sessão, um dos notáveis advogados de defesa que estiveram na tribuna do Supremo durante esses dias quis levantar uma preliminar, dizendo isto é um processo político, isto não é um processo para aplicação do direito penal no seu sentido ordinário e, portanto, deveria ser extinto desde o início. O Supremo, obviamente, rejeitou essa preliminar, entendendo que a denúncia do Procurador-Geral da República nada tinha de político. A denúncia era algo estritamente técnico-processual penal. Não há como evitar repercussões políticas do fato penal. Não há como evitá-las se as personalidades que estão no banco dos acusados são personalidades políticas. Esse é um desdobramento. O aspecto político está na origem dos fatos, o aspecto político está nas consequências dos fatos, nos desdobramentos dos fatos, mas os fatos em si mesmos, tais como analisados a partir da denúncia do Procurador-Geral, são eminentemente técnicos. Houve um momento em que um dos advogados de defesa tomava nas mãos a denúncia do Procurador-Geral da República. Antônio Fernando de Souza é uma das personalidades mais extraordinárias da nossa carreira. Eu sou um antigo Procurador da República e dou testemunho disso. Não é à toa que ele, a imprensa abstrai um pouco esse fato. Ele foi nomeado, sim, e reconduzido pelo Presidente da República, mas a partir de ter sido eleito pelos procuradores da República na cabeça de lista para o cargo, como tradicionalmente tem acontecido nos últimos anos. Esse notável jurista apresentou uma denúncia estritamente correta do ponto de vista do processo penal, e um dos advogados de defesa, brandindo a denúncia na tribuna, dizia: isto não é uma denúncia, isto é um panfleto partidário. Eu creio que poucas vezes na vida ouvi tamanha heresia dita diante de 11 ministros e do Procurador-Geral no plenário do Supremo. Não é que o Ministério Público, instituição humana que é, não cometa certos deslizes eventualmente por conta dessa ou daquela personalidade. Isso já aconteceu. O Ministério Público Federal já fez panfletos partidários, isso foi muito notório na época, mas nunca no nível do Procurador-Geral da República, e politicamente num sentido inverso a esse. Então, realmente não tinha nenhum cabimento tentar politizar um processo que era absolutamente correto, desde a sua origem, sob o ponto de vista processual penal. Ministro, eu ouvi um outro argumento de autoridade de governo e até do ministro relator dizendo: isto é demonstração de que as instituições estão funcionando normalmente. Esse argumento eu ouvia no tempo do governo militar. Esse argumento hoje não é supérfluo? É supérfluo. É claro que as instituições funcionam. O que se terá querido dizer aí, Alexandre, é que não tem jeito de não deixar as instituições funcionarem. Não existe manobra, não existe tentativa, não existe método que permita obstruir o funcionamento das instituições, ainda que topicamente. É isso que se quis dizer quando se disse que as instituições funcionam. O trabalho do ministro relator foi também uma coisa extraordinária. Imagino a estafa que o ministro Joaquim Barbosa deve ter enfrentado para ler como leu tudo aquilo, para entender como entendeu tudo aquilo e para preparar o seu relatório e o seu voto, que é uma peça imaculada. É um membro... E aí justiça seja feita, Alexandre. O governo Lula, do qual eu não sou exatamente um entusiasta, tem brilhado na indicação de ministros do Supremo, desde que começou. E agora, com a última indicação, brilha novamente. Isso não se pode negar. Hoje, dos 11, 7, considerando já a entrada do ministro Carlos Alberto Direito, 7 foram nomeados pelo presidente Lula. Nós temos 7, e 2 veteranos, Celso Mello e Marco Aurélio, e 2 da época do presidente Fernando Henrique, a presidente Ellen Grace e o vice-presidente Gilmar Mendes. O senhor acha que o desempenho do Procurador-Geral e do relator foram
foi fundamental nessa questão? Foi fundamental, né? Eu compartilho do pensamento do ministro Rezec. O procurador ele foi brilhante nas suas colocações, foi muito ponderado, foi tranquilo, não exacerbou na sua denúncia. Não sereno, né? Foi sereno, não trouxe nenhum tipo de referência que pudesse trazer essa conotação política, que foi colocado por alguns advogados na tribuna. E o relator, da mesma forma, o relator trouxe todo um desenvolvimento técnico. Eu posso até discordar de algumas das conclusões do relator, mas todas as conclusões foram extremamente bem fundamentadas. Agora, nesse momento em que a opinião pública acompanha um outro tipo de julgamento, esse político, porque é um julgamento dentro do Senado, que exemplos o senhor acha que o Supremo deu ao aceitar a denúncia contra os 40 do Mensalão? Talvez de separar a condição pessoal de determinadas pessoas que em um determinado momento político prestaram o seu serviço, né? Eu posso concordar ou não, mas prestaram o seu serviço, mas que nesse momento estão sob julgamento de um ilícito cometido, né? Ou supostamente cometido, vai ser investigado, né? No Senado da mesma forma, né? Talvez deixar de lado as amizades, o partidarismo, né? E julgar aquele momento de cometimento de uma infração disciplinar dentro do âmbito do Senado. Ministro Rezec, nesse julgamento de decoro lá no Senado, referindo-se ao presidente da Casa, o senhor acha que o Supremo dá para a opinião pública uma sinalização e de certa forma, deixa senadores comprometidos? Sim, deixa senadores comprometidos com o princípio segundo o qual é preciso ter rigor na observância das leis da República, no exercício de qualquer espécie de função pública, seja no governo, seja no parlamento. A situação do parlamento, Alexandre, é um pouco peculiar, no sentido de que ali são possíveis várias decisões orientadas pelo sentido político das casas do Congresso. Há no Brasil, também creio que mais do que em qualquer outro país, uma espécie de controle quase que minucioso pelo Poder Judiciário da ação do Parlamento. Nem sei dizer se isso é bom ou mal. O fato é que agora, a propósito da questão de saber se certa votação na comissão, no Conselho de Ética, deve ser aberta ou fechada, alguém pretende recorrer ao Supremo para que delibere sobre isso. O importante é que o Congresso Nacional sinalize ao povo brasileiro que pôs todas aquelas pessoas nas suas cadeiras de senadores e de deputados, que há um comprometimento coletivo com o brio nacional, com o sentido de honra do país e que isso não pode ser descartado. Eu penso que, por outro lado, devemos reconhecer que o Congresso tem feito, nos últimos anos, um trabalho de grande valor para a depuração dos costumes. É o trabalho das comissões de inquérito, Alexandre. Neste mesmo caso do Mensalão, a decisão do Supremo recebendo a denúncia do procurador, a formulação da denúncia pelo Procurador-Geral da República, isso foi em grande parte possível por conta do trabalho das comissões parlamentares de inquérito. Por quê? Porque, dada a complexidade desses fatos, dado o número de pessoas envolvidas e a categoria hierárquica dessas pessoas, a Polícia Federal ou local, isoladamente, não conseguiria grande coisa. A polícia sozinha não escoraria o Procurador-Geral da República na base de que ele precisava para formular a denúncia. As comissões parlamentares cumpriram aí um papel de grande relevo que não pode ser esquecido. Professor, o trabalho da comissão parlamentar, então, na instrução do inquérito, foi resgatado também pela aceitação da denúncia, né? Porque também as comissões parlamentares estavam caindo em descrédito, as pessoas falando em pizza, isso não vai dar em nada, porque se trata de grandes lideranças políticas, ex-ministros, presidentes de partido, líder de partido e assim por diante, né? Sem dúvida, Alexandre. A questão da investigação ter sido feita pela CPI traz esse elemento
de facilidade em se conseguir determinadas provas que não se conseguiria isoladamente. Isso é um fato, né? E lógico que o procurador se utilizou dessas provas colhidas pela CPI, e aprofundou, né, no âmbito da Procuradoria a investigação para chegar a conclusões mais específicas a respeito de cada uma das partes envolvidas. Mas, sem dúvida, a CPI ela tem esse papel fundamental porque ela está ali para investigar, faz a investigação, como faria a autoridade policial numa delegacia comum. Só que a repercussão política que se tem daquilo que é investigado na CPI, ela é muito mais amplificada. E é amplificada por conta do poder que exercem esses políticos integrantes da CPI. Diferente da autoridade policial, que muitas vezes esbarra em questões que políticas e até para dever de hierarquia não conseguem aprofundar e ir além daquilo que eles estão investigando. Então, eu acho que foi fundamental o trabalho da CPI. Foi fundamental e, com certeza, o trabalho do procurador no exercício dessa denúncia teve uma contribuição significativa do trabalho da CPI. Ministro Rezec, nosso tempo está se esgotando. Para encerrar, eu gostaria de perguntar para o senhor o que o senhor acha da conclusão de que o Supremo teria barrado a nossa desesperança e dado um sinal de esperança para um país que estava achando que tudo era impunidade, tudo daria em pizza. Eu tenho a firme impressão, Alexandre, de que esse fato político, que foi o recebimento técnico da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, dá um grande alento à sociedade brasileira. Não é a primeira vez que isso acontece. Talvez a nossa memória não recapitule com muita exatidão tudo que já se deu no passado nesse mesmo sentido. Mas eu acredito que, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal mostra caminhos a seguir. Lembra aos brasileiros que a lei existe para todos. Lembra à cidadania, de modo generalizado, o fato de que nós somos uma ordem jurídica, somos uma sociedade organizada, certas regras existem e devem ser cumpridas, e o desenvolvimento, ainda que ao longo de anos, de determinados hábitos políticos ruins, isso não penitencia nada. Nada que é objetivamente negativo se torna tolerável pelo simples decurso do tempo e pela prática. Há sempre um momento de dar um basta e de corrigir rumos. Foi o que aconteceu. Muito obrigado, ministro Francisco Rezec. Muito obrigado, professor Arthur Alexandre. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.